A paz do Senhor para todos, meus irmãos em Cristo, todos meus amigos, ao nosso pastor presidente aqui das Assembleias de Deus, pastor José Carlos de Lima, pastor Rosildo, a qual são carente das orações aqui no estado da Paraíba. Minhas saudações a todos os meus irmãos em Cristo ali em São Paulo, toda a minha família, e que nessa tarde abençoada quero relatar um pouco a respeito do reino de Deus ou reino dos céus. Quero aqui usar um texto para falar sobre o reino. Mateus 4, verso de número 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem que Jesus Cristo começou ali. Jesus tinha ciência. Quando Jesus ouviu falar que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região lá de Zebulon e Naftali. E para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além de Jordão, ali na Galileia dos gentios, o povo estava em trevas e viu uma grande luz. E os que esperavam na região e sombra da morte, raiou a luz. Aí foi Jesus começa agora a pregar o reino dos céus. Mas precisamos entender que o reino dos céus é uma expressão hebraica daqueles tempos. A expressão ali do povo hebreu, que naquele tempo era comum entre os judeus e era para descrever o governo dos céus e para o reino do Messias ungido, a qual foi anunciado pelos profetas. Eles aguardavam esse reino, aguardavam o reino do Messias ungido. Por isso, a expressão de Jesus também usou essa mesma forma. Quando não observamos o capítulo de Lucas, o Evangelho do Dr. Lucas, aí no capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Ponto Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele havia percorrido todo o Jordão e estava ali pregando o batismo de arrependimento, a qual ele mesmo também usou o mesmo texto das Escrituras Sagradas que o profeta Isaías havia dito: a voz que clama no deserto. Aí ele inicia falando: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale se encherá.
E se abaixará todo monte e outeiro, que é tortuoso, se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E diz o texto que dizia João à multidão que saía para ser batizada a ele. E quando ele viu essa qualidade de personagens aqui, ele falou duro, falou forte, aí para falar nos dias de hoje contra esse povo, raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira que está para vir. Essa mensagem, João Batista agora inicia também a pregação antes de Jesus. Por que antes? É a pergunta. Porque no Oriente, antes de Cristo, era costume do rei, ao visitar uma outra cidade ou outro país, ele enviava o procurador, ou o precursor, ou um arauto, para preparar o caminho e a sua chegada ao rei que ia ali visitar determinado local. Tudo bem. E Deus, na sua bondade e misericórdia, que conhece tudo, está tudo no seu controle, ele não usou esses homens, reis, tetrarcas ou sacerdotes da época, para ser o arauto de Jesus Cristo, para vir preparar o caminho do rei, o rei Jesus. Quem é esse rei da glória? O salmista se expressa. Quem é esse, o rei da glória? Aí vemos que, aí no capítulo 3 do verso 1, que no reinado de Tibério César, Ponto Pilatos, governador da Judéia, esses homens, Deus não escolheu eles. Se fosse hoje, os homens de hoje, os religiosos de hoje, escolheriam essas autoridades. Escolheriam um grande canela de fogo, ou que coloca o sapatinho de fogo, calcei sapato de fogo. É a moda que hoje está aí, os corinhos. Mas Jesus, o seu precursor, não veio dessa linhagem. Deus escolheu o filho de Zacarias, João Batista. Quando nós observamos que disse João Batista, aí no capítulo de João, veja bem o que é que relata João, ele se expressa dessa forma, olha bem. João, capítulo de número 3, e verso 38, diz assim a palavra de Deus, disse João Batista, João 3, 28 e 29. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, João se referindo a ele, eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. É como a noiva que pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhes assiste esperava e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria, muitos com a voz do noivo se alegram. Essa alegria é minha e agora está completa. Quem está aguardando o noivo, como hoje a igreja aguarda o retorno, a vinda do Salvador, assim como João Batista foi o arauto, o precursor para trazer as boas novas, hoje a igreja, e a qual a igreja somos nós, é nós que temos que preparar agora o caminho para o Rei da Glória.
aí vamos entender o que é preparar o caminho. Lá vinha o arauto, o porta-voz, o enviado aqui, como João Batista disse, que ele não era nem digno nem desatar as suas alpacas, a sua sandália. Ele não era digno. E ele, ao mesmo tempo, pregando, ele falava: importa que esse que vai vir, que ele cresça e eu diminua. Diferente dos dias de hoje, que as pessoas querem ser grandes, querem estar na mídia, querem ser o bambambam da história. É diferente. Mas observe bem. E o verso de número 29, como eu disse, antigamente os noivados ficavam preparando, como foi relatado de Jesus sobre as 10 virgens, que ficavam com as suas lamparinas acesas, porque se chegasse a noite, teria que, quando ela ouvisse a voz, aí vem o noivo. Era para quem ouvia esse ar adulto, ou esse precursor, ou esse enviado para pregar e falar e chamar, oh, aí vem vindo o noivo. Todos se alegrariam. Todos se alegravam. Pai. Muito bem, bebê. Papai está estudando, tá? Então, observe bem. Deus não usou esses homens, reis, tetrarcas, sacerdotes da época, para ser arauto de Jesus, mas confiou a João Batista. A mensagem do precursor, agora, essa mensagem desse arauto, esse porta-voz das boas novas, ele, aí no verso de número 2, ele fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O sentido de se arrepender-se, ele queria falar para o povo, não só daquela época como o de hoje, que era para ter mudança. Mudança de pensamento e mudança de atitude. Ele estava errado em começar falando assim. Aí o profeta Isaías, ele usa muito o profeta Isaías. Aí o capítulo 55 do profeta Isaías, no verso de número 7 e 8, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o vosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. O profeta relata isso, e ele falava para o povo judeu, já na sua época. E vem João Batista com a mesma mensagem, trazendo para o povo na vinda de Cristo, já na década de Cristo. Quando ele pega aí também o capítulo 59, ele diz assim, no verso 7 e 9, ele diz assim: suas teias não presta para as vestes, mas se pode cobrir com as suas, e nem pode cobrir com as suas obras. O que é veste? Telha de aranha. Não dá para se cobrir. Os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, ruína e destruição, e há nas suas entranhas
ou nas suas também estradas da vida. Não conhece o caminho da paz e não há juízo nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas e todo aquele que anda por ela não tem conhecimento de paz. João Batista, tendo ciência aí das palavras das Escrituras, tendo ciência desses pergaminhos e escrito do profeta Isaías, ele cita isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Esse arrepender-se, como eu volto a dizer, falava de mudança, mudança de pensamento, mudança de atitude, para que o ser humano pudesse, esse é o nascer de novo, mudar esse processo de vida. Tudo bem, a nação de Israel estava em plena revolta contra Deus em Jerusalém. E não havia ali lugar para que João Batista pregasse sobre esse rei, o ungido, o Salvador, o Messias. E para ele antecipar, preparar esse caminho, ele não tinha como usar palácios, templos. Não tinha. Nós vemos que até para o precursor nascer, não tinha lugar para ele nascer. Ele nasceu em uma manjedoura, em uma estalagem. Quando observamos Mateus capítulo 3, retornando lá, o capítulo 3 vai nos mostrar o seguinte, aí no verso 1, naqueles dias aparece João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Oi, pai, oi, bebê, tá, espera só um pouquinho, papai, tá. Pega ele, que tá. Aí João Batista aparece. O deserto foi a cena, foi o lugar ali para ele pregar e dar as boas novas, preparar esse caminho para o seu sucessor. Quando observamos o profeta Isaías, ainda no capítulo 40, diz o quê? Diz Isaías no capítulo 40 que a palavra de Deus, papai, espera aí, pai, 3 e 4, a voz que clama no deserto. Ele usou essa mensagem. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Isaías 40. Endireitai no ermo vereda do vosso Deus, e todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade. Justamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz que clama. Aí eu fico observando a mesma coisa. Quando observo aí, vejo Jeremias dizendo também para o povo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora, o deserto foi esse local da cena. Hoje as pessoas procuram o melhor lugar para se pregar, as melhores cidades. Difícil tarefa foi para João o Batista
Difícil tarefa, endireitar caminhos. Fale aí. João falar de caminhos tortuosos, veredas. Não é fácil, não. Eu fico vendo. Aí vemos que no meio dessa nata aí estava também Herodes. Ele ouviu falar sobre a pregação de João. Mas o seu caminho, como era o caminho de Herodes? Havia no caminho de Herodes amor, mas esse amor era aos prazeres do pecado. Quando observamos Marcos registrando aí, Marcos registrou que o caminho de João Batista, aí no capítulo de número 6, olha bem o que é que diz. Marcos 6, e 20. Diz o seguinte. Diz que o contexto, de modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia matar João Batista. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o guardava com segurança e fazia muitas coisas, atentando-o de boa vontade, o ouvia. Veja bem. E por que amor aos prazeres? Porque tem muita gente que o seu amor está aos prazeres desta vida, às coisas desta vida. Não é as coisas do reino, não é as coisas do reino dos céus, não é as coisas de Jesus. E quando vemos Paulo falando na carta aos Filipenses, diz que todo mundo, todas as pessoas, eles buscam para o que é seu e não para o que é de Cristo. E para buscar as coisas de Cristo tem que haver e impor muita força de vontade de não querer fazer e participar das coisas que o mundo oferece, que é esses prazeres do pecado, as obras da carne, as concupiscências dos olhos, soberba da vida. É esses detalhes que precisa o ser humano endireitar o caminho. Então, Herodes havia o amor aos prazeres. E ele pregava também a outros que também estavam ali. O caminho dos publicanos era o monte da avareza. Hoje todo mundo quer ser rico de todas as formas. Hoje todo mundo, o meio que agora se usa para ganhar dinheiro, eu não vejo ninguém enriquecendo com isso. Vejo um bocado de ilusões, pessoas aí usando as mídias para ganhar dinheiro. Mas o caminho dos publicanos, que cobrava imposto, é como hoje aqueles que trabalham para a Receita Federal, a maioria deles, não estou classificando todos, mas a maioria são corruptos. Se vendem por causa da avareza. Eu conheci e trabalhei até na casa de um fiscal da Receita, por intermédio de um irmão, eu ia ajudar ele a fazer serviço. Ele reformava às vezes 4 vezes as casas dele no ano para abater imposto. Colocava piso, pintura, fazia tudo. E depois, o outro ano, de novo, aquilo que estava bom, ele reformava de novo para abater no imposto. Para dizer que estava gastando. Tudo bem. Esse caminho dos publicanos, o caminho da avareza, o homem precisa deixar. O caminho das meretrizes, que é o monte da vida imoral. Hoje o que mais se vemos também nos meios aí das redes sociais
é a imoralidade de todas as formas. As pessoas, na sua nudez, para se ganhar alguma coisa, ganhar fama ou ganhar dinheiro, ou ser bem visto na mídia, e se deixa levar por uma vida indecente e imoral. E o pior desses montes aí, para agora João Batista falar sobre o aplainar os montes, o pior monte que para aplainar era um monte para remover de quem? Pergunta, de quem? Era dos chefes religiosos. Foi o pior monte para falar, que era escribas, levitas, saduceus, fariseus, os herodianos, que eram discípulos dos fariseus. Eles até usaram métodos que eu vou te falar, as pessoas que usam esse tipo de métodos é vergonhoso, de investigação. Eles nunca entram pelo processo que o salmista no Salmo 139, verso 1, e ele dizendo, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me e me conheces. Aí vemos aí no capítulo 22 de Mateus, verso 15 e 16, que diz assim a palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra a Jesus. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabeis que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E não dá preferência a ninguém, porque não considera a aparência dos homens. Vieram com essa sutileza de palavras. É igual tem gente que vem e bate até nas suas costas. E por trás está pronto para te apunhalar. Aí, veja bem, e entraram em umas ideias com Jesus e perguntaram, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele lhe perguntou, de quem está esta efígie e inscrição? E responderam, de César. Então lhes disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, eles se maravilharam e deixaram e se retiraram. Tentaram vir pegar Jesus em alguma coisa. E ele se gabava, aí se gabava porque se achava que eram filhos de Abraão. Mas quando nós observamos o capítulo 3 do verso de Mateus, capítulo 3, verso 7, que diz assim, mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse, raça de víboras, João Batista disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele começa a produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que bastai dizer, temos por pai a Abraão. E eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha só, ele se gabava.
é igual muitos hoje se gaba. Eu sou de tal ministério. Eu sou de tal pastor. A igreja melhor é a minha. Está errado. Então, pela fé, como disse Paulo na carta aos Gálatas, nós somos filhos de Deus pela fé. Quando observamos aí Gálatas capítulo 3, verso de número 26, e todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que aceita a Cristo, se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos, entrega totalmente a sua vida aos cuidados de Jesus, que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus anuncia essas palavras. E nós somos filhos de Deus pela fé. Pela fé nós somos filhos de Deus. E as escrituras que fala aí no capítulo 4, verso 25, que diz assim também a palavra de Deus. Ela diz, verso 4, aos Gálatas, verso 25, que eu vou ler o contexto. E o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são as duas alianças. Quem é essas mulheres que são as duas alianças? Ele quer mostrar a Paulo uma alegoria de Agar e de Sara. E Sara, aqueles que são filhos da promessa. E os que são filhos de Agar, da escrava. Ele faz uma alegoria de quem é filho da escrava, de Agar, são filhos da escravos. É os escravos do pecado. É uma alegoria. E aí ele inicia e fala no verso de número 25, ora, se Agar e Sinai é um monte árabe que corresponde a Jerusalém atual, porque a escrava com os seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, ela é livre. A de Sara, de Sinai, é livre, a qual é a mãe de todos nós, pois está escrito, alegra-te, ó estéril, e que não dás à luz, esforça-te, e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Os filhos da abandonada. Ele usa umas alegorias aqui, Paulo, e para dizer, ora vós, irmãos, sois filhos da promessa com Isaac, que é filhos da promessa, filhos que vieram da promessa de Deus, que Sara ia ter um filho, promessa de Deus. Não foi um preparativo para antecipar filho para Abraão, que a sua escrava, ele entrou nela e ela o concedeu o filho que não é da promessa. Agora olhe bem, mas as escrituras lançam fora a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava estará com o filho da livre. Então por isso depois Abraão, ele manda a escrava embora fora. Agora Sara já tinha o filho nas suas mãos, o filho da promessa, o filho da livre. E o filho da promessa é o mesmo da promessa do ungido, o Messias, o Salvador. Aquele que o aceita é livre, porque se o filho verdadeiramente vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, observe bem. Estou quase terminando. Preparar a mensagem do precursor, ele usou Isaías. Aí no capítulo 40, do verso 3 e 4. Aí vamos lá. Preparai a estrada para a vinda do reino. É a mesma coisa como o salmista se expressou no Salmo 25. Quem entrará no teu tabernáculo? Aí ele dá uma descrição lá. De quem entrará nesse tabernáculo. Quem entrará nesse reino? Não é reino, não entra de qualquer jeito, não entra desmantelado. Por isso esse preparai é como Amós no capítulo 12, verso 4 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Ninguém vai encontrar Deus sem tiver preparo algum. Se não tiver arrependimento, se não tiver mudança de atitude, mudança de vida, mudança de obras. É um processo. Mas nós temos que atravessar e sair e mudar, ser transformado, como foi Jesus transformou da água por vinho. Ele aguarda isso de nós. Vamos lá, preparar a estrada para o caminho do rei, aterrando as baixas. Quem trabalha em terraplanagem sabe do que eu vou falar. E quem trabalha até em roçado, ele sabe como vai preparar o terreno para ele começar a plantar. Ele não vai chegar na terra de qualquer jeito e ir plantando, não. Aterrando as baixas, nivelando os montes. Onde tem algum montinho, ele vai nivelando para poder começar a plantação. E retificando os caminhos tortuosos e aplanando os lugares escabrosos. Foi a mensagem também que o Dr. Lucas apurou aí em Lucas 3, versos 5 e 6, que ele diz pela boca do profeta, foi um profeta, João o Batista, que ele falou no verso 5 que todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A humanidade ver a salvação de Deus, precisa essas coisas acontecer na minha e na tua vida. Olhe bem, fomos chamados para facilitar a entrada do Rei da Glória na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Olhe bem, aterrar as baixas quer dizer enchendo as lacunas, pecados de omissão, e suprindo agora, esse enchendo é suprindo agora com o que falta. Oração na vida das pessoas, o amor e as obras. Nivelar os montes, fala-se de descer da altivez. Altivez do pecado, do interesse, da incredulidade, da carnalidade. Altivez significa, deixar a sua posição de ganância, de arrogância, de soberba. Foi o que João começou a relatar. Tem gente aí que quer ser só grande. E quando ele se acha grande e está na posição de grande, ele não quer. Diz que o maior servirá ao menor. Foi o que Jesus ensinou. Mas nós não vemos esses grandes homens, eles querendo ser humilde, querendo ser menor do que aqueles que estão à sua dianteira. Então,
endireitar. Agora, endireitar por aqui o poste, endireitar o que está tortuoso. Aí as crianças gostam de louvar um hino assim: havia um homenzinho torto que andava em uma vida torta. Interessante, né, esse louvor. Aí quando João Batista começa a nivelar, ele fala de nivelar esses montes usando as palavras de Isaías. Não estou só falando de João Batista, não. Jesus também iniciou suas palavras da mesma forma. E essa é as boas novas de salvação. Não é massagear ego de ninguém. Não é estar oferecendo posições. Não é estar oferecendo chave, carro, apartamento, isso e aquilo. Não. O reino de Deus, disse Paulo, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder do Espírito Santo. Olhe bem, para esses, endireitar o porte tortuoso é reformar os planos, os projetos tortos, evitar caminhos desviados, deixar e parar de suprir as contendas. Pensa que é fácil? Isso ninguém quer, ninguém gosta de ouvir. O profeta Oséias, nós vemos que o profeta Oséias, aí, na sua palavra, no verso de capítulo 12, verso 7, diz assim: o mercador tem balanças enganadoras em sua mão. Ele ama a opressão. Pessoas que estão dentro, que eu já vi isso no meio do comércio, pessoas vendendo e ele querendo roubar com peso enganoso. Sua balança enganosa. Ele põe sempre e às vezes quer ganhar 100, 200 gramas em cima da sua balança. Quando eu falo aqui de reformar os planos, os projetos, que nós não devemos mais estar fazendo, enganando ninguém, de forma alguma. Provérbio diz, olha bem, o que é que Salomão fala aqui em Provérbios capítulo 11, verso 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E vai sempre bater contra a soberba. Ele diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta, com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Com os que têm prazer de andar no caminho certo. Quando vemos o profeta Samuel, foi juiz e sacerdote, no capítulo de número 12, ele se expressa desta maneira, o 3 e o 4, que diz assim: aqui estou, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, de quem defraudei, de quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno, para encobrir com ele os meus olhos. E se fiz, olha bem, alguma dessas coisas, eu o retribuirei. É igual quando a salvação chegou para Zaqueu. Ele queria ver Jesus, ele era de pequena estatura, ele subiu em uma figueira brava, diz o texto, para ver Jesus. Quando Jesus ia passando, Jesus parou a multidão e olhou para a figueira e falou: ei, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. E quando ele agora desce e vai ter encontro com Jesus e ele o leva para casa, ele era publicano, cobrador de imposto. Ele, quando
ouve as palavras de Jesus, ele fala, olha, se eu errei, eu quero duplicar, triplicar, quadruplicar em dobro a quem eu agi dessa forma. E aqui nós vemos essa passagem. De quem foi o boi que eu tomei? De quem foi o jumento? A quem eu defraudei? Toda ação tem uma reação. Não se engane com Deus. Olhe bem. Aplanar lugares escabrosos significa corrigir a fala, aspereza de atitudes, comportamento grosseiro, a vida que entristece ao próximo. E quando observamos isso, nós vemos Paulo na carta aos Efésios, ele ensinando dessa forma. Olha bem como Paulo ensina na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essas foram as primeiras lições que eu vim aprendendo no Evangelho. Eu falava uma gíria, eu gostava de pegar alguém para louco, para sarriar, ficar fazendo determinadas piadas, para ver como a pessoa ia se sair. Eu falava uma gíria que não era fácil. E quem me conheceu naquela época vê hoje a mudança. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É porque na hora de situações difíceis da vida que a pessoa atravessa, e pessoas começam a perturbar, a primeira coisa é falar uma palavra de blasfêmia. Eu vi esses dias na internet uma pastora pregando, e na pregação, ela, com a expressão que ela estava, ela não notou, mas ela falou uma palavra torpe na hora da pregação e não percebeu. Isso é o hábito, porque a boca fala do que o coração está cheio. E para aplanar esses lugares escabrosos, e a boca daquele que está procurando entrar no reino, não pode ser um sepulcro aberto. Imagine, abre um sepulcro depois de 2, 3 dias que foi enterrado. Vamos ver se vai aguentar. Então, veja bem, Provérbios 4, 31 e 32, também diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Aqui só é um recado para quem quer aplanar os lugares escabrosos. Não faça nada que venha prejudicar o teu irmão ou o próximo. Luta para não fazer, não entristecer. Jesus iniciou seu ministério em cima dessas palavras que o seu precursor veio preparando o caminho. Aí a mansidão e a graça enfrentam o ódio. A cólera ou a calúnia, as inimizades, ela agora entra com exerce toda cortesia. É diferente, a atitude muda. E a misericórdia, que não exige o castigo que merecia, é nós não dando aquilo que as pessoas merecem. Merecia? Merecia ser agredido? Merecia também, no mesmo tom de voz que ela se fez? Merecia até morrer? Mas aquele que quer entrar no reino vai agir diferente. Que Deus os abençoe
Isso é o reino dos céus. Com mudança, transformação de vida. E sem essa santificação, sendo um santo separado para Deus, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém, não fica aí rotando que vai para o céu com suas atitudes, que eu notifiquei aqui através do que ensinou Isaías, João Batista e o Salvador Jesus. Não fique rotando santidade aí que vai para o céu, que não vai, segundo as Escrituras. Amém? Shalom, Deus seja louvado.